Será que essa dor de cabeça que você sente e chama de enxaqueca é a enxaqueca mesmo? Ou será que ela é devido a outras causas? Por que isso é importante? Vamos entender isso? Meu nome é Fernando, sou médico de família e hoje a gente vai falar sobre algumas dores de cabeça, em especial a enxaqueca ou migrânia. Qual é a diferença entre saber qual é o tipo da minha dor de cabeça? Por que é importante saber se a minha dor de cabeça é enxaqueca ou se é um outro tipo? Porque tem várias doenças que causam esse sintoma e elas são muito diferentes entre si. E aí o tratamento e a abordagem são completamente diferentes. Então por isso que é importante a gente definir, detalhar qual é o tipo de dor de cabeça. Então, como é que é a dor da enxaqueca? A enxaqueca ela é uma dor de cabeça que geralmente ela fica só de um lado. Por isso migrânia, né? Hemicrânia, fica só metade da cabeça. Geralmente ela começa fraca e tem um caráter evolutivo assim de ir aumentando. Então ela começa mais ou menos e vai cada vez ficando mais forte. Ela tem também um jeito de ser pulsátil, ela fica ou martelando ou pulsando, fazendo pum, pum, pum. A claridade, o barulho, eles incomodam em geral a pessoa que tem enxaqueca e pode ter outros sintomas associados que não na cabeça. Enjoo, dor de barriga, ficar com a visão um pouco embaçada, embaralhada ou às vezes até enxergar clarões de luz, pontinhos brilhantes, pontinhos pretos, até mesmo formigamentos em algumas partes do corpo. Esse tipo de dor de cabeça, ele é mais comum em mulheres do que em homens. Então as mulheres têm, não que o homem não possa ter, é só mais comum nas mulheres. E esses sintomas em volta da dor de cabeça, que a gente comentou, eles são chamados de aura, que podem vir tanto um pouco antes da dor de cabeça ou durante, eles podem se manter também. Existe a enxaqueca com aura e sem aura. São detalhezinhos ali de tipos de enxaqueca que a gente tem. Fora a aura, que é como se fosse aqueles sintomas pré-enxaqueca, a gente tem também os sintomas de pródromo. Quem tem a enxaqueca vai entender o que eu estou falando. Alguns dias, ou às vezes um pouco antes de vir a crise propriamente dita, a pessoa se sente um pouco estranha, um pouco mal, e esse seria o pródromo da enxaqueca. Então a gente tem o pródromo que vem um pouco antes, não necessariamente todo mundo tem. Aí tem a aura, que pode ser só antes ou se manter ali durante a crise, e eu tenho a crise propriamente dita, que ela começa fraquinha e vai aumentando de intensidade. E o que é importante saber desse tipo de dor de cabeça, além das características dos sintomas? É que ela é uma doença crônica. O que quer dizer isso? Ela não é um dia que a pessoa tem, hoje eu estou com enxaqueca. Não, ela é uma doença que acompanha a pessoa ao longo da vida. Por isso que se faz necessário, em alguns casos, o tratamento. E antes de fazer o tratamento, né, a gente faz esse diagnóstico. É importante dizer que o diagnóstico da enxaqueca ele é clínico. O que quer dizer isso? Ele é baseado nos sintomas e no relato do que a pessoa sente. É isso que faz o diagnóstico. Os exames que a gente pede não são para confirmar ou descartar o diagnóstico da enxaqueca, porque ele é clínico, ele é baseado nos sintomas e no que a pessoa sente. Os exames eles são para complementar, ou seja, para ver se não tem outras coisas, para ver se não tem alguma contraindicação ali de algum remédio, enfim, para programar o tratamento, mas eles não são para o diagnóstico. Até inclusive em alguns casos, alguns exames a gente espera que venha normal, porque a gente quer excluir outras causas e não exatamente confirmar no exame. A enxaqueca não vai aparecer lá na sua tomografia, vai aparecer ou normal ou que tem algumas outras coisas, e essas coisas devem ser tratadas, né? Então é por isso que a gente pede o exame, não para o diagnóstico da enxaqueca, mas sim para excluir outras causas, complementar, enfim. E o tratamento da enxaqueca ele vai depender de alguns pontos, que seria da gravidade e da frequência.
né? Então, se eu tenho uma crise uma vez por ano, aí é só o analgésico mesmo, naquele momento e acabou. Eu não preciso de nenhum tratamento contínuo para diminuir aquilo, porque o impacto da doença na minha vida ele até existe, mas ele é pequeno, ele é pontual e somente o analgésico já resolve. A gente tem algumas classes que são mais usadas, né, para enxaqueca, então a gente tem os triptanos, sumatriptano, naratriptano, a gente pode usar os derivados da ergotamina ou analgésicos comuns, anti-inflamatórios, enfim, podem ser usados também para a crise da enxaqueca. Agora, quando essa enxaqueca começa a vir mais frequente, pelo menos ali 2 vezes por mês ou mais que isso, aí a gente já considera que essa dor vai ter um impacto na vida da pessoa, porque quem está com a crise da enxaqueca não consegue nem trabalhar, nem descansar, nem ter o seu lazer, aquilo incomoda muito, ou pelo menos não consegue de uma forma proveitosa. Eu posso até estar me arrastando ali para fazer alguma coisa, mas não é o ideal. Aí a gente programa o tratamento. Várias opções de medicamentos que a gente pode usar para tratar da enxaqueca crônica. Alguns deles a gente tem de forma gratuita no SUS, isso é importante destacar, né? Então, se você às vezes acha, eu não vou fazer o tratamento porque eu não tenho dinheiro, porque o remédio é caro. Não, a maioria a gente consegue algumas alternativas ali no SUS mesmo, né? E é um tratamento longo, ele dura ali de 6 meses até 1 ano, vai variar de pessoa para pessoa e tem que ser individualizado. Não é qualquer medicação que funciona para qualquer pessoa. A gente vai acompanhando e individualizando, porque cada organismo, como a gente sempre fala, é único. E aí, o que você deve fazer, além do remédio, né, na hora que você tem a crise? Muitos já devem saber, porque quase que instintivamente acabam fazendo isso, mas não custa a gente destacar aqui que a pessoa precisa descansar, tentar encontrar algum local escuro, quietinho, porque tanto a luz, o barulho, eles incomodam, né? Tentar dormir um pouquinho, relaxar, aquilo tende a melhorar um pouco a crise, além do uso da medicação para crise, né? O que eu posso fazer para prevenir as minhas crises de enxaqueca? Bom, em geral as crises da enxaqueca elas têm gatilhos, ou seja, coisas que desencadeiam, fazem com que aquele processo se inicie. Geralmente são coisas que tiram a gente da nossa rotina, ou seja, alguma coisa estressante, ficar sem dormir, ficar sem comer ou o oposto, né? Exagerar ali na comida, algumas comidas específicas. Então, se a gente puder evitar esse tipo de situação, a gente também consegue reduzir um pouco as crises. Algumas coisas não tem como. A menstruação, o período menstrual, às vezes, em algumas pacientes, acaba piorando a enxaqueca, transtornos ansiosos, né? Enfim. Então, a gente tentando reduzir esses fatores estressantes, a gente consegue reduzir também o número de crises, né? Isso é bem importante. A gente